Cada vez mais as eleições nos Estados Unidos e os embates entre democratas e republicanos chamam a atenção de todo mundo, em particular do Brasil. Afinal de contas, Joe Biden, enquanto do Partido Democrata, expressa que ideias, como ele pensa a economia, a sociedade, a política externa. Da mesma forma, e Trump? Trump tem ideias inusitadas, próprias, está fora da tradição americana, da política, da economia e das relações internacionais. Tudo isso passou a ser assunto corrente no mundo inteiro. Então, pensando nessas questões, eu, em contato com colegas, amigos, estamos reeditando um livro que foi publicado em 2010 pela editora da PUC, a EDUC, sob a direção até então do professor Miguel Chaya, que me estimulou a escrever um livro que fizesse a introdução às relações internacionais de uma forma diferente, porque comumente essa introdução às relações internacionais é feita pelos europeus, pela tradição europeia. Eu fiz pelos Estados Unidos e tentei captar ali os Estados Unidos antes dele se configurar enquanto grande potência. Então, final do século XIX, início do século XX. E entrei ali no meio daqueles debates, né, de como se pensar, portanto, a América Latina. As intervenções, nisso destaca o presidente Woodrow Wilson, o fundador do liberal internacionalismo. E há uns anos, o colega, amigo Raul Rodrigues, professor da Universidade de Havana, que dirige um centro de estudos sobre os Estados Unidos em Cuba, disse que não havia em Cuba nenhum livro introdutório que pegasse esses fundamentos. E me estimulou a publicar esse livro. E também o INEU, Instituto Nacional dos Estados Unidos, dirigido pelo professor Sebastião Velasco Cruz, que se prontificou a ajudar a fornecer os meios para tradução, edição desse livro. E aí procurei a livraria Contracorrente, editora Contracorrente, do meu amigo Valim, fizemos todo esse, arranjo para publicar esse livro, Os Arquitetos da Política Exterior dos Estados Unidos, agora em espanhol, porque nós vamos perceber no livro que dá para encontrar, no caso dos democratas do Joe Biden, claramente a linhagem que vem do liberal internacionalismo do Woodrow Wilson. E do Trump também, nos debates ali aparece claramente. Estou aqui um exemplo. Então, a grande discussão que se fez ali no pós-Primeira Guerra Mundial dos Estados Unidos era, afinal de contas, qual seria o papel dos Estados Unidos no mundo. Uma tendência era participar com os europeus da Liga das Nações, o que seria depois a ONU, e todos os assuntos referentes à segurança coletiva. Já o opositor, à época o senador Cabot Lodge, era contra. Diz que os Estados Unidos não tinham que se envolver em assuntos de segurança europeia. Os Estados Unidos manter longe disso. Cunhou-se a qualificação de isolacionismo para essa tendência do Cabot Lodge, né? E é o que se ouve por vezes em relação ao Trump. Então, se a gente entender o contexto, vocês vão perceber que não é isolacionismo coisa nenhuma, né? A palavra, né, adquiriu esse tom e é empregada até hoje. É apenas não participar da segurança coletiva, o que seria a OTAN hoje. Quer dizer, a gente vê a postura do Trump em relação à OTAN, em relação à Ucrânia, e essa coisa do Cabot Lodge, desses americanos, era a ideia do forçar a América em primeiro lugar, né, o interesse nacional. E dando sequência a essa especificidade dos Estados Unidos em relação aos impérios europeus, eu li uma referência no historiador, um romance, chama Philip Drew. Foi pouco conhecido, não tem muita qualidade literária. Ele foi escrito no início do século XX, 1912, por um senador, dizendo que é uma utopia. E lá tem uma passagem que eu cito no livro que eu entendo que capta um pouco a ideia ainda do Império Americano. Diz ele: os Estados Unidos conquistam o México e permite ao México desenvolver suas próprias instituições. Essa é a ideia de autonomia aos outros. Mas, sob a proteção
militar e econômica dos Estados Unidos. Todas as obrigações alfandegárias entre os países, né, vão deixar de existir. O México vai ter suas próprias forças armadas, mas sempre sob a supervisão dos Estados Unidos. E em todos os edifícios públicos vai estar lá a bandeira do México, país autônomo, né, entre aspas, mas ao lado deverá estar também a bandeira dos Estados Unidos. Então eu entendo que esse é o sonho. Esse é o sonho do Império Americano, quer dizer, que a bandeira dos Estados Unidos esteja em todos os lugares do mundo. Ironia aqui, como eles entendem que se deve dar autonomia aos povos, né, diferente do Império Europeu, então os povos também terão sua bandeira, uma ao lado da outra, sob a supervisão benevolente e a proteção dos Estados Unidos. Creio que esse sonho continua até os dias de hoje.